Dia 19 de julho de 2013, um grupo de pessoas começou a reunir-se dentro dessas paredes para cultuar o Senhor como igreja. Não havia nem nome na época, mas realmente estava sendo lançado o fundamento do que hoje é a Igreja Vida Nova. Nosso propósito nesse vídeo não é falarmos apenas daquilo que Deus já fez ou contarmos a nossa história, mas muito além disso, é nós nos atermos e nos concentrarmos para o futuro e para as promessas daquilo que o Senhor tem para nós. Bem-vindo ao futuro! Nesses 10 anos, nós começamos a ter mais clareza daquilo que Deus tem para nós. Estamos agora aqui em cima do monte, lugar onde nós nos reunimos para orar. Não realmente porque nós gostávamos de orar em cima do monte, mas porque era o único lugar que comportava a nossa intensidade, e a nossa liberdade que sempre damos para o Espírito Santo. Em cima desse monte, queridos, muita coisa aconteceu. As alianças, o presbitério da igreja reuniu-se em aliança há 14 anos atrás, antes da igreja existir, com relacionamentos, com pessoas se juntando e com o centro dessas pessoas sendo Cristo. Também aqui em cima é o lugar onde nós buscávamos a unção, nós buscávamos o poder de Deus e aonde curas e milagres aconteciam. Muitas vezes passávamos semanas inteiras orando em cima do monte, nos preparando para vigílias que aconteciam e aonde um grande derramar de Deus começava a ser liberado sobre Bom Retiro do Sul, que começou realmente a surpreender muita gente, a atrair pessoas e a mudar destinos, a unir propósitos e a transformar a história da nossa cidade, a história da igreja aqui na nossa cidade. Amém? E daqui de cima, então nós começamos a entender, começar a entender aquilo que Deus ele tinha para fazer sobre as nossas vidas. E muitas palavras proféticas, pastores, irmãos, começaram a ser usados para liberar sobre nós. E falavam, o rio de glória vai fluiria sobre o altar da Igreja Vida Nova. Pastores, líderes, irmãos entregaram essa revelação. E uma das essências da nossa igreja sempre foi essa. Nós começamos com oração. Tudo sempre foi iniciado com adoração. Nós passávamos horas sobre este monte em adoração, em oração, até que fôssemos todos cheios do Espírito Santo. A nossa essência sempre foi essa. Tira a oração de nós, tira a adoração de nós, nós não existimos mais. Nós não somos mais quem nós somos. E hoje nós conseguimos compreender tudo aquilo que o Senhor ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Até o então. Na época, nós entendemos que realmente o Senhor ele não revelava isso para nós, porque nós não estávamos preparados para entender aonde nós chegaríamos hoje. E realmente hoje fomos muito mais longe do que quando nós iniciamos aquilo que nós sonhávamos ou pensávamos. E certamente eu tenho certeza de algo, que daqui a alguns anos vamos estar falando de novo e dizendo que nesse momento, os 10 anos da igreja, nós sonhávamos algo, mas Deus fez muito mais do que aquilo que nós sonhávamos. Amém? Dia após dia, nós temos orado pelas madrugadas, orado cedo, intercessores, irmãos têm buscado através do seu devocional a palavra do Senhor. E culto após culto, nós temos desfrutado não apenas da presença, mas de uma glória de Deus tão intensa que tem transformado as nossas vidas e tem transformado tudo ao nosso redor, os ambientes que nós vivemos. Deus vai liberar sobre Bom Retiro um rio de glória, porque nós somos apaixonados por essa cidade. Por que Deus nos chamou nessa terra? Por que Deus nos levantou nessa cidade? Há uma paixão no nosso coração. Nós amamos Bom Retiro do Sul. E a nossa responsabilidade, através da nossa adoração, nós santificarmos essa terra. Através da proclamação da palavra, dos nossos lábios, nós fazermos justiça aqui. Há uma palavra que fala muito ao nosso coração, que é Isaías capítulo 40. A voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Nós, como igreja, temos a responsabilidade geracional e a responsabilidade nesse tempo de prepararmos o caminho para o Senhor, de aproximarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa responsabilidade não é apenas minha, dos pastores ou dos irmãos que trabalham na igreja, mas todos nós, como Igreja Vida Nova, temos a responsabilidade de manifestarmos o reino do Senhor aqui na nossa cidade.
E uma das promessas do Senhor, como foi dito, é que de Bom Retiro do Sul vai fluir um rio da glória de Deus que vai encher a nossa região e nosso estado. Aqui está o rio, é profético isso. E eu tenho certeza que um rio de glória fluirá neste lugar, do nosso coração, da minha e da sua vida, e inundará esta nação em nome de Jesus. Eu entendo que o Senhor, Ele não habita em paredes, não habita em pedras, mas Ele habita em nossos corações. Mas quando altares eles são erguidos, esses altares eles dão nomes a lugares geográficos. E quando termina um ciclo profético, uma era, um tempo novo se inicia, é necessário novos altares e maiores altares serem erguidos. Esse, na verdade, foi o primeiro altar que a Igreja Vida Nova teve. O primeiro altar, o primeiro lugar realmente de consagração, diferenciado. E esse altar, quando eu entrei aqui no prédio e me deparei com ele, me veio uma vasta história. Sobre esse altar aqui, um rio de glória fluía. Sobre este altar, sobre este monte de tijolos com carpete vermelho, muitas lágrimas foram derramadas. Muitas vidas foram entregues. Muito tempo de oração. O altar ele é todo marcado. Se você perceber, claro que aquele está sujo, mas ele é todo marcado por óleo, pelas lágrimas de consagração, pela devoção de um povo que se reunia neste lugar. E de dentro deste prédio, nós podemos dizer que vivemos grandes experiências. Não foram as melhores experiências tais quais o tempo que nós vivemos hoje, mas foi um tempo completamente eficaz, adequado para serem colocados os fundamentos, os pilares. Eu me recordo do culto, do dia, aonde eu senti que o Senhor ele quebrou vínculos, que o Senhor ele virou a era, mudou a história, curou o nosso coração e nós realmente emergimos em algo novo com Deus e em Deus. De dentro deste prédio, nós tivemos o início, onde pessoas falavam de nós, onde pessoas muitas vezes nos criticavam e sentenciaram a nossa congregação. Aqui dentro nós nos alegrávamos com a esperança de algo grande que Deus iria fazer. Aqui de dentro deste prédio, nós caímos em si, quando nós começamos a ver que as coisas de Deus eram um pouco diferentes da nossa. Dentro deste prédio, alianças elas foram erguidas, pessoas foram levantadas, ministérios começaram a ser edificados. Deus ele começou a revelar a nossa real identidade, a nossa real essência dentro deste lugar. De dentro deste prédio, eu me recordo de um culto de sexta-feira, onde nós realizamos com pouquinhas pessoas e dissemos que a partir daquele dia nós não teríamos mais cultos por causa da pandemia. E nós fomos obrigados a fazer as lives. E essas lives, o tempo da pandemia, o que para muitas denominações, para muita igreja foi um retrocesso, igrejas que ruíram até hoje, para nós que estávamos imersos em oração nesse altar, o Senhor nos sustentou e a Igreja Vida Nova, ela cresceu de uma forma absurda, onde começamos a pandemia neste prédio, viemos para cá, vem!
Bom, a Igreja Vida Nova que eu vejo para o nosso futuro tem uma coisa que não muda nunca, que é a essência, que é aquilo que o Espírito Santo colocou em nós lá atrás, né? Jovens, né, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, e aquele desejo, aquela ardência, isso eu vejo que não vai mudar jamais no nosso ministério, da Igreja Vida Nova. Mas eu vejo sim que daqui a alguns anos essa igreja ela vai ser como se fosse um ponto de encontro, de cura de outros ministérios, onde as pessoas vão vir sim, não para ficar, mas vão vir para buscar aquilo que o Senhor tem depositado em nós. E hoje nós festejamos 10 anos de Ministério Vida Nova. E eu falo nós porque verdadeiramente, de fato, nós somos a Igreja Vida Nova. E é muito legal parar nesse momento, olhar para trás e perceber que nós crescemos mais de 300%, se a gente for falar em número de membros. Mas, muito além de número de membros, nós crescemos exponencialmente no mundo espiritual. Nós galgamos e assentamos em regiões celestiais. E eu creio que esses 10 anos que a gente passou até aqui foram apenas anos de alicerce. Nós construímos alicerces até agora. E eu creio que esse próximo ciclo de 10 anos, nós vamos crescer exponencialmente. E eu creio muito que no Brasil inteiro, quem sabe no mundo, porque nós temos uma palavra, que através desse ministério, uma árvore muito grande está crescendo e que as raízes já estão fortes. E agora nós estamos prontos para que os galhos cresçam e possam atingir lugares mais altos e mais longes. Além de todos os sonhos e desejos físicos que temos como igreja, muito mais do que isso, eu posso ver com os olhos da fé a Igreja Vida Nova fluindo muito mais fervorosamente, profeticamente, nos 5 ministérios, uma igreja operante, uma igreja que prepara o caminho para a volta de Cristo, uma igreja unida cada vez mais, uma igreja que já está se preparando, se santificando em oração, em consagração, em intercessão, mas creio sim que virá um novo nível, um romper extraordinário dos céus sobre esta igreja que tem se colocado na brecha, que tem intercedido, que tem proclamado, que tem anunciado a verdade, que tem buscado a justiça do céu sobre essa terra, a cura do Senhor sobre essa terra. E eu creio sim que virão dias, um novo tempo, a partir destes dias que temos vivido de celebração, de um novo tempo que o Senhor tem para uma grande edificação ainda mais da Igreja de Cristo. Creio sim numa igreja poderosamente usada por Deus. A igreja que eu sonho é uma igreja sólida, firme e constante no Senhor. Que tenhamos um prédio nosso com todo o conforto para receber as pessoas. Que tenhamos vidas completamente restauradas, que amem, cuidem e se doem pelo próximo. Verdadeiros cristãos refletindo a Jesus aqui na terra até que Ele venha. A Igreja Vida Nova que eu estou orando para o futuro, ela vai estar tão emergida e dentro da presença de Jesus que haverá curas, sinais e maravilhas. O reino estará tão forte em nosso meio que viveremos diariamente fazendo parte da vida das pessoas, ajudando a restaurar filhos aos seus pais, restaurando casamentos e famílias. Seremos conhecidos pelo que Cristo fez em nossas vidas e pelo amor dele demonstrado através de nós. Eu vejo nos próximos anos também o Espírito Santo nos levando a um lugar de adoração nunca antes acessado, porque somos dele. E para Ele é as nossas vidas.